Vamos lá, então. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar para vocês a aula, a nossa revisão, desde o começo, tá? Só que de uma forma breve. Principalmente a parte de característica do carbono. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo aí? Eu estou ouvindo você perfeitamente. Boa tarde, meu povo. Vanila, eu também estou ouvindo, tá? Tá muito nítida a sua fala, tá ótimo. Então tá bom, então tá dando certo. Boa tarde para todos. Passei para deixar um beijo. Muito feliz, viu, Vanila? Parabéns. E Deus abençoe meu neto. Amém. Amém. Nós estamos agora com 15. Beijo grande. Boa aula para vocês. Ingrid, bom te ver por aqui, tá, meu amor? E os outros também. Terceira série. Iago, ai, que coisa mais boa. Beijo grande, amores, boa aula. Pessoal, então, dando continuidade, eu vou compartilhar uma tela aqui só para ficar mais fácil, tá? Até porque a imagem está muito clara, então se for pelo quadro aqui, talvez vocês não vão ver tão bem, tá? Deixa eu aprender aqui, deixa eu mexer aqui, né? Que eu estou apanhando ainda. E... Pessoal, olha, para eu poder falar de funções orgânicas, eu preciso que a gente retome algumas coisas lá do carbono, até porque eu sinto esse ponto falho aí, tem hora na parte de resolver os exercícios, parece que eles deram uma esquecidinha. Então, vamos retomar rapidinho. Primeiro, lembrar que carbono é tetravalente. O que isso significa? Tetra é 4. Então, ele tem 4 valências. Ou seja, faz 4 ligações. Essas ligações são de uma maneira covalente. Então, grava na cabeça. Se você vê o carbono fazendo apenas uma ligação, ele vai ter que ter mais 3. Pode ser que sejam 4 ligações simples, pode ser que seja uma dupla e 2 simples, não interessa. Formando as 4 ligações, ok. Esse carbono ele pode ser classificado também de acordo com o número de ligações que ele realiza. Então, vamos ver se vocês vão lembrar disso aí. Esse carbono aqui primeiro, do exemplo, ele está ligado a um carbono da esquerda e um carbono da direita. Isso significa que ele está ligado a 2 vizinhos carbonos. Ah, beleza, mas ele tem 4 ligações. Para você classificar o carbono, você não vai olhar quantas ligações ele tem. Você vai olhar quantos vizinhos carbono ele tem. E nesse caso, esse carbono aqui, ele está ligado a 2, o da esquerda e da direita. E isso classifica ele como um carbono secundário. Nesse caso de cá, tem as mesmas 4 ligações, porque é uma necessidade do carbono, só que eu tenho dessas ligações, uma ligação com o O, um com o carbono da esquerda, um carbono da direita e um carbono de baixo. Então, tem dessas 4 ligações, eu tenho 3 com carbono. Então, eu classifico esse carbono aqui como um carbono terciário. Esse de cá liga com o da esquerda e da direita, então secundário. Esse daqui, o último, marcado aqui, ele tem 4 ligações e as 4 ligações dele são com carbono. Então, eu tenho da esquerda, da direita, de cima e de baixo. Então, torna esse carbono quaternário. Agora, esse de vermelho aqui, se você reparar, ele vai ter 4 ligações. Essa primeira aqui da direita e a ligação com os 3 hidrogênios, que vai dar 4. Só que dessas 4 ligações, ele só faz uma ligação com o vizinho carbono, que seria essa ligação da direita. Por isso que ele é um carbono primário. Então, é um caso que eu vejo muita dúvida. Mesmo você sabendo que o carbono vai ligar em 4 vizinhos, isso é necessidade, você classificar, você vai precisar olhar se ele é primário, secundário, terciário e quaternário, com quantos vizinhos carbonos que ele faz ligação, tá? Aqui, se vocês olharem, tem até algumas questões que eu mandei nas últimas semanas para vocês voltarem a classificar a cadeia carbônica. Para eu classificar a cadeia carbônica, eu tenho que olhar alguns critérios. Fechamento da cadeia, posição dos átomos, tipos de ligação e natureza dos átomos. Só um minutinho, meninos. Vou autorizar aqui, que meu celular está dando interferência, não está deixando eu autorizar.
Primeiro critério, meninos, essa cadeia vai ser aberta, fechada ou mista. E eu vou usar esses exemplos aqui do lado para a gente dar uma ressaltada nisso, tá? Depois eu olho se a cadeia é normal ou ramificada. Depois, se minhas ligações tornam essa cadeia saturada ou insaturada. E depois, se essa cadeia vai ser homogênea ou heterogênea. Olhando essa primeira cadeia de exemplo aqui, vocês vão imaginar o seguinte: se fechar um desenho, uma figura geométrica, se fechar um ciclo, eu tenho uma cadeia fechada. Do contrário, essa cadeia é aberta. Então, esse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia aberta. Você vê um início e um fim, né? Não é um ciclo. Então, de cara, essa cadeia já é classificada como aberta. Isso aqui, ó, no primeiro critério. No segundo critério, tem normal ou ramificada. Como é que eu vou separar isso aqui? Ramificada é quando você vai pensar num ramo, um galho de árvore. Quando ele tem um raminho, é porque está saindo uma outra pontinha nele. Nesse caso aqui, se você bater o olho rápido, você vai me dizer que essa dupla O é um ramo, é uma outra pontinha que está saindo. E vai classificar como ramificada, que vai deixar a sua questão errada. Por quê? Esse raminho, essa ramificação, tem que ser de carbono. Aqui eu até estou tendo uma outra ponta, mas essa outra ponta é um oxigênio, não é um carbono. Essa cadeia não é ramificada. Se não é ramificada, ela passa a ser normal. Terceiro critério, saturada ou insaturada. Na saturada, vocês vão olhar o tipo de ligação. Então, aqui eu tenho só ligação simples, ó, só um tracinho ligando entre carbono e carbono. Se for só ligação simples, saturada. Se for ligação dupla ou tripla, nem que seja uma, já passa a ser insaturada. Tanto é que essa palavra saturada, ela aparece muito no nosso dia a dia em relação a gorduras, né? Manteiga, óleo, essas coisas. Quando eu estou falando de uma gordura saturada, você vai comprar uma manteiga, né, uma margarina, e ler lá que é uma gordura saturada. É porque ela tem só ligação simples, tá? Se ela tem só ligação simples nela, ela é uma cadeia, eles não vão precisar pôr muito hidrogênio. Perdão, tem que ter muito hidrogênio, que é um processo na indústria chamado de hidrogenação. Esse processo de hidrogenação, vamos supor que aqui, por exemplo, tivesse uma ligação dupla. Aí eles vão pegar essa gordura, né, com ligação dupla, e se eles querem quebrar essa ligação dupla, para ela quebrar uma ligação aqui em cima, vai ter que inserir hidrogênio, né, que é chamada hidrogenação. E essa gordura passa a ser saturada, tá? Mas eu até vou mandar um arquivo para vocês que fala melhor sobre esse processo, porque a gente tinha combinado, não sei se vocês lembram, de fazer uma visita técnica a uma indústria de gordura e óleo, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Mas eu vou mandar um texto para vocês terem essa noção do como um termo usado todo dia, né, na propaganda da televisão, questão de saúde, tem a ver com o que vocês estão estudando. Então, essa ligação, essa cadeia aqui é toda saturada, ela só tem ligação simples. E, por último, homogêneo e heterogêneo. Homo seria de igual, hétero de diferente. Olhando a cadeia principal aqui em linha reta, tem algum elemento diferente de oxigênio? Tem, que é esse O. Então, esse O, como ele é diferente dos outros, eu vou chamar ele de heteroátomo. Se eu tiver um heteroátomo no meio da minha cadeia principal, eu passo a ser dessa cadeia de uma maneira heterogênea. O segundo exemplo, aqui, eu até coloquei aqui já direto. Olha a diferença, essa cadeia aqui para essa. De cara, você vê aqui que aqui tem um início e aqui tem um fim. Essa não, essa fechou um ciclo. Se fechou um ciclo, essa cadeia é fechada. Essa daqui não, essa já é aberta. Outra coisa, nessa cadeia aqui na primeira, eu vejo saindo uma outra pontinha, um outro ramo. E essa outra pontinha é a de carbono também. Então, eu falo que essa cadeia é ramificada, o que não acontece nessa. Essa aqui não tem nenhum raminho saindo. Se não tem, ela é normal. Então, ó, essa aqui ramificada é normal, essa aqui ramificada. Terceiro critério, saturada ou insaturada. Tanto essa primeira quanto essa segunda molécula aqui, ela só tem ligações simples entre carbonos. Ou seja, só um tracinho entre cada carbono. Então, as duas são saturadas. Aqui eu não tenho nenhum elemento diferente na cadeia, só carbono e hidrogênio.
Então, homogênea é a mesma coisa aqui, ó. C ligando com C, ligando com C, ligando com C. E em volta só tem H. Se não tiver nada de diferente dentro da cadeia, então essa cadeia não é heterogênea. Consequentemente, ela é homogênea. A de baixo, ela é até fechada aqui, só que ela sai um bracinho aqui. Ela não é nem aberta, mas também não é fechada. Então, ela passa a ser mista. Esse bracinho que eu acabei de falar nada mais é do que um ramo. Então, eu tenho uma ramificação. Todas as ligações são simples, então é saturada. E homogênea porque não tem nenhum elemento diferente de carbono ou hidrogênio. Então, isso aqui foi o básico do básico que a gente viu lá no início do ano, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? E um termo que eu usei com vocês. Eu posso ter uma fechada desse jeito e posso ter uma fechada de 6 carbonos, né? Que eu tenho uma fechada de 4 carbonos. Se fosse 6 carbonos, meninos, e dentro dessa ligação fosse intercalada uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, seria um anel aromático. Se é um anel aromático, é uma aromática. Vai ter um exemplo aqui mais para frente, só para vocês lembrarem. Então, dentro das funções orgânicas, a gente chegou a ver hidrocarbonetos. E que bom que a gente chegou a ver na aula presencial, porque ela é a base para todas as outras funções. O que é o hidrocarboneto? Ele tem, como a palavra diz, é uma função orgânica, então é uma função de cadeia carbônica, que vai ter o carbono, né, por isso carboneto, e o hidro, que é o H, né, do hidrogênio. Então, basicamente, é o que eu falei até agora, eu só falei de hidrocarbonetos, só que sem ter falado esse nome para vocês primeiro. Dentro dos hidrocarbonetos, eu tenho tanto a cadeia normal, que ela não tem nenhum raminho saindo, e tem a cadeia ramificada, quando sai ramo. Só para a gente lembrar, vou falar para vocês de novo a nomenclatura nos dois casos. A cadeia carbônica formada apenas por carbono e hidrogênio, que for normal, ou seja, sem outro raminho, até eu comentei com vocês na sala que tinha duas pontas, né? Ou seja, duas extremidades, tem a do início e a do fim, você não vê uma terceira. Essa nomenclatura vai ser o seguinte, você conta os hidrogênios, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefixo para 6 carbonos, olha aqui o que é, X. Então, de cara, essa cadeia aqui, o nome dela já vai começar com X. Segunda coisa que vocês olham, entre os carbonos eu tenho ligação simples, dupla ou tripla. Se for só ligação simples, vocês usam o AN, tá? Então, já tem o X e já tem o AN. E como é um hidrocarboneto, você vai terminar com o O. Então, essa estrutura aqui chama hexano. X mais AN mais O. Já olha a diferença para esse outro caso de hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto, você olhou para ele, você viu carbono e hidrogênio, só isso, não viu mais nada? Beleza, hidrocarboneto. Como é que você vai dar o nome para ele? Você vai contar quantos carbonos tem, é o primeiro passo. Só que se você olhar esse exemplo que eu coloquei para vocês, fica difícil você contar os carbonos em sequência, porque eu não tenho duas pontas só, eu tenho essa da esquerda, a da direita, as duas de cima e uma de baixo. Então, são 5 pontas. Eu preciso ter um início e um fim. Então, 2 pontas. Para isso, a gente seleciona a cadeia principal. A cadeia principal, aquela cadeia que você consegue pôr em sequência o maior número de carbonos sequenciados. E eu não posso fazer isso aqui, não. Ó. Por exemplo, eu começo da direita para a esquerda, eu vou lá, subo, desço de novo, não posso. Tem que ser sequenciado bonitinho. Então, por exemplo, o que você vai fazer para isso? Vamos tentar as alternativas. Começando da esquerda para a direita. Se eu for em linha reta, vai dar 5 carbonos. Se eu for... Aí não, beleza, guardou esse caso, vamos para a segunda possibilidade. Você começa pela esquerda, 1, 2 e desce 3. Você não pode voltar mais. Já teve uma ponta de início e uma ponta de final. 3, guarda isso também na sua cabeça. Ou não, você vai subir no lugar de descer. Então, 1, 2, 3. Também tá pouco. Vamos mais em sequência, então. 1, 2, 3, 4 e sobe. 5. O que acontece? Deu 5 igual a primeira contagem que a gente fez. E o máximo que deu foi 5. Deu 3 e deu 5. O máximo foi 5. Então, a gente vai escolher
uma possibilidade que tenha 5, nesse caso. Willa, mas eu tenho tanto em linha reta quanto subindo, lá no carbono 4. Você dá preferência para a linha reta. Por que eu estou falando isso? Isso é uma regra? Não. Isso é um jeito de facilitar você dar o nome daquela substância. Então, eu vou pegar esses 5 em linha reta. Tem ramificação? Tem. Tem essa. Depois que eu peguei esses 5, vou ter o de baixo e os 2 de cima como ramificações. Aí eu vou colocar o nomezinho dele. Para você colocar o nome, vai ter que lembrar que conta os carbonos, que são 5. O prefixo de 5 é pente. Beleza, pente. Só tem ligação simples entre esses 5 carbonos. Então, é an. Pente mais an. E terminar em ó, porque é hidrocarboneto. Então, essa parte aqui do meio, essa linha reta aqui, é um pentano. Você já resolveu o nome dessa linha aqui. Só que ficou faltando essas 2 ramificações de cima e a ramificação de baixo. Como que você vai fazer isso? Você vai olhar o seguinte, essa ramificação tem quantos carbonos? Essa ramificação de baixo tem 1. A ramificação de cima também tem 1. A outra ramificação de cima também tem 1 carbono. Então, 1 carbono, qual que é o prefixo? Met. Por ser uma ramificação, metil. Onde que estão esses 3 metil? Eu tenho no carbono 2, ó, 1, 2. Tem essa ramificação de baixo, está no carbono 2. Essa ramificação de cima também está no carbono 2. Aí eu tenho uma outra ramificação que está no carbono, ó, 3, 4. Está no carbono 4. Então, eu tenho 2, 2, 2, 2, 4, trimetil pentano. Tá? Se tiver tudo claro, eu vou entender que, como não tem pergunta, eu vou seguir, tá? Mas vocês aproveitam agora para tirar essa dúvida. Por quê? Porque com as outras funções orgânicas, nós vamos começar a adicionar coisas nesse nome. Eu coloquei outros exemplos aqui, depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, tem 6 carbonos na linha principal. Então, são 6, o prefixo é X. Tem uma ligação dupla aqui, ó, no carbono, entre o carbono 4 e o 5. Então, vou pôr 4. Só que tem um problema aqui nessa nomenclatura. Se vocês repararem, até coloquei ela, deixei ela de propósito. Tá hexan. E não deveria. Como tem a ligação dupla aqui, então tinha que ser hexen, né, com o N. Mas eu deixei e depois a gente retoma isso em forma de exemplo, tá? Tem vários aqui, com as nomenclaturas básicas, que a gente chegou a trabalhar em sala. Depois, com esse período de aula não presencial, acabou que a gente começou as funções orgânicas oxigenadas já nesse período. Como que funcionam essas funções orgânicas oxigenadas? Pela palavra, gente, ó, é função orgânica, cadeia carbônica, só que agora eu vou inserir um oxigênio, por isso chama oxigenado. São essas todas aqui, essas 6 funções orgânicas. Nós já chegamos até aqui o ácido carboxílico essa semana. Amanhã, não, quarta-feira, já vai ser postada a nova lista para vocês. E até eu coloquei para vocês lá o éter e o éster. A ideia do éter e o éster, não precisam entrar em desespero nem nada do tipo, é que a gente comece a retomar em agosto e vocês já têm uma noção do que é o éter e o éster. Então, vou falar dele aqui hoje, tá? Então, vamos primeiro começar pelo álcool. O que é o álcool, gente? Pega aí na visãozinha de vocês e tampa esses vermelhos aqui do exemplo. Tampa os OH. Se você tampar eles, fingir que ele não existe, você vai ver só carbono e hidrogênio. Eu acabei de ensinar para vocês que é hidrocarboneto. O que o álcool tem de diferente? O álcool tem um OH. Só isso. Esse OH, ele vem junto, então eu não posso desmembrar esse O do H, tá? E outro detalhe, esse OH pode vir em qualquer lugar da cadeia. Só o fato dele vir já torna essa estrutura um álcool. Esse OH ele é tão fixo como um O junto do H, que ele tem um nome próprio, que é hidroxila. Toda vez que eu falar em hidroxila para vocês, vocês vão entender OH. O que está acontecendo agora? Com esse boom de métodos
para poder se prevenir, né, precaver em relação ao coronavírus, fala-se muito do uso do álcool. Só que quando a gente fala álcool, dá uma impressão que existe só uma substância, e essa uma substância é o álcool. Quando, na verdade, não. O álcool comercializado, esse que a gente compra em supermercado, é um exemplo de álcool. Tem vários tipos de álcool. A gente percebe mais a questão da diferença do nome quando vai num posto de combustível. Aí lá está escrito etanol. Aí a gente consegue ainda associar o álcool com o etanol. Só que o álcool do supermercado também é etanol. Só que existem outros álcoois. Por exemplo, algumas embalagens de água, aqueles garrafões de água mineral, alguns vinham, não sei se ainda vem, né? Com uma flanelinha. Essa flanelinha ela é embebida de um álcool. Se alguém já teve alguma vez na vida a curiosidade de ler essa embalagem, ia estar lá propanol, ou álcool propílico. Então, você vê que existe não só o etanol que a gente usa, que a gente compra no supermercado, tem vários outros tipos. E um detalhe importante, a nomenclatura que eu ensino para vocês é a nomenclatura oficial, a nomenclatura da IUPAC, Instituto de Química Pura e Aplicada. Essa nomenclatura, por ser oficial, ela tem que estar em qualquer vestibular, ela tem que estar em qualquer lugar. Né, se eu estiver padronizando uma forma de chamar esse elemento, essa substância. Só que vocês vão ver outros nomes. Por exemplo, o álcool do supermercado, o nome oficial dele é etanol. Só que o nome muito usado, que a gente fala que é o nome usual, é o álcool etílico. Mesma coisa. Não estou ensinando o nome usual para vocês, tá? Mas eu vou citar eles como uma curiosidade. Por quê? Porque agora vocês já estão aprendendo regras de nomenclatura já em casa, né? Por meio das web aulas. Então, vamos deixar para esse momento de retorno, que eu vou mostrando isso em forma de curiosidade para vocês. Mas a minha preocupação é a nomenclatura oficial. E como é que vocês vão fazer essa nomenclatura oficial? Moleza. Bateu o olho. Viu a hidroxila, viu o OH? Você vai dar nome igual ao hidrocarboneto, igualzinho, não muda nada, tá? A única coisa que eu posso falar que vai mudar é o final da palavra. Em lugar de terminar com O, vai terminar com OL. Só. Então, olha esse primeiro exemplo. Eu tenho 2 carbonos. Se você for olhar lá naquela tabelinha, 2 carbonos, o prefixo é et. Entre um carbono e outro, está a ligação simples. Então, é etan. Se fosse um hidrocarboneto, você ia terminar com O. Ia ficar etano. Por ser um álcool, você vai terminar com OL. Então, agora aqui eu tenho etanol. O mesmo caso de baixo. Eu tenho as três carbonos. Você olhar o prefixo é prop. Só ligação simples entre eles. Então, propan. Hidrocarboneto ia terminar com O. Então, ia ser propano. Aqui no álcool, não. Termina em ol. Então, propanol. Esse terceiro exemplo já é ramificado. O que você vai fazer? Quantos carbonos? Deu 4. 4 é but. Só ligação simples. Então, butan. Existe uma hidroxila, que vai te dar a obrigatoriedade de pôr o ol. Só que onde que está essa hidroxila? Onde está esse ol? Está no carbono. Qual carbono? Se você contar da esquerda para a direita, está no 1, 2, 3, carbono 3. Se você contar da direita para a esquerda, está no carbono 2. 1, 2. Se tiver você vai olhar aonde que está mais perto da ponta. Essa hidroxila aqui desse terceiro exemplo está mais para o lado da direita do que para o lado esquerdo, do lado esquerdo. Então, você vai preferir contar pela direita. Contando pela direita, ele está no segundo carbono. Então, 2-butanol. Aqui nesse outro exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica, né? E tem uma ramificação, bracinho saindo aqui. Essa ramificação é de um carbono, então é met. Como ramificação, metil. Esse metil está até com a nomenclatura fora do correto. Esse metil estaria no carbono 1, tá? Carbono 1, então 1 metil. Carbono 1 também está o álcool, a hidroxila. Então, 1 metil, 1 propanol, certo? Então, álcool é muito moleza. Eu acho que das funções oxigenadas é a mais fácil. Depois, a gente foi para o aldeído. O aldeído, reparem que no álcool eu tenho um grupinho, um OH, chamado hidroxila. A hidroxila,
é o grupo funcional do álcool. O que é o grupo funcional, gente? É aquela coisa que você bate o olho na molécula e você sabe qual é a função dela. Então, você bateu o olho nessa estrutura aqui, essa primeira estrutura, viu o OH, você já sabe que é um álcool. Então, eu chamo esse OH aqui de grupo funcional do álcool. No caso do aldeído, o grupo funcional é a carbonila. O que é a carbonila, gente? É um C-O. Bateu o olho, tem o C-O, já fica atento. Vai ter dois casos. O aldeído, o C-O vem no final da cadeia. Vem no final só do lado direito? Não, gente. Vem numa ponta. Se você pôr ele no lado esquerdo, ele vai estar na ponta do lado esquerdo. Então, possui uma carbonila na extremidade, já é um aldeído. Então, olha só os exemplos que eu dei aqui. Todos eles, ó, tem um carbono dupla O. Tem 2 carbonos, mas num deles dupla O. 3 carbonos, num deles dupla O. 4 carbonos, num deles dupla O. E todos esses dupla O estão na ponta. Aí você vai falar assim, Vanina, mas tem um H. Então não deixa de ser ponta? Não. Dentro da cadeia carbônica, a ponta é o último carbono. Então, se você olhar, em todos os casos aqui, o último carbono está com dupla O. Então, já bate o olho, sabe que é aldeído. Para a nomenclatura de um aldeído, você vai pôr a nomenclatura do hidrocarboneto normalmente, aquela primeira nomenclatura, e vai finalizar com AL. Então, volta aí. Hidrocarboneto termina em O, álcool termina em OL, aldeído termina em AL. Então, esse primeiro aqui, eu tenho um carbono. Esse um carbono é match. Porque é ligação simples. Como é um aldeído, como tem uma carbonila, ou seja, um C-O no final, eu ponho o AL. Metanal é muito conhecido como formol, ou ainda como formaldeído. São nomes usuais. Então, quem fala formol, a gente sabe, né? Se você falar que usou uma progressiva que tinha formol, todo mundo sabe que está mais ou menos o que está falando. Ou um corpo é conservado em uma solução de formol. Se a pessoa fala que um corpo é conservado em uma solução de metanal, fica parecendo que está usando outra coisa. É até um problema. Teve muito caso de gente falando que progressiva que estava no mercado não tinha formol. Né? Aí olhar na quantidade de materiais atrás, no rótulo, e via que tinha metanal, que é a mesma coisa. Ou ainda tinha um composto que, quando se associa a moléculas do cabelo, molécula da água, por exemplo, na hora de passar no cabelo, virava formol, de todo jeito. Então, o nome oficial mesmo, pela IUPAC, do formol é metanal. Ele é um aldeído. O etanal também é conhecido como acetaldeído. Nomenclatura, vocês têm que preocupar em questão de nome, gente, a nomenclatura oficial. Tá? Então, olha aqui, um carbono, match. Termina com al. 2 carbonos, et. Ligação simples, aldeído, al, etanal. 3 carbonos, prop. Ligação simples, carbonila, ou seja, C-O, al. Mesma coisa para o butanal, tá? Também é bem tranquilo. Depois, nós vamos para cetonas. Só um minutinho, que parece que entrou um outro aluninho aqui. Vou autorizar. Voltando aqui, galerinha. A acetona também tem carbonila, ou seja, também tem dupla O. Só que no aldeído, a dupla O vinha na extremidade, ou da esquerda ou da direita, ou de baixo ou de cima, é na extremidade. A acetona não, a dupla O está no meio. No meio exato? Não, gente, é só a gente falar. Ela só não está na ponta. Se eu tiver 5 carbonos sequenciados, a dupla O pode estar no segundo, pode estar no terceiro, não faz diferença. Só que ela não pode estar na ponta para ser cetona. Cetona também é um caso muito usado no dia a dia. Quando eu falei cetona para vocês a primeira vez, vocês viram, talvez tenha passado na cabeça de vocês a acetona, aquele produtinho que compra na produto de beleza, que passa para tirar esmalte. A acetona é um exemplo de cetona, assim como tem vários outros tipos de cetona. Se você for falar o nome oficial da acetona, do produtinho, do solvente, o nome oficial dele é propanona.
mas não é usado, né? Afinal, a gente não usa o nome oficial no comércio, né? No rótulo desses produtos. Até porque tem alguns nomes que assustam se for usado o nome oficial. Dá a impressão de que uma coisa muito... Ai, produto químico, vai fazer muito mal. Então, a acetona é um caso desses, tá? Como é que a acetona é? Ela é essa propanona aqui, do primeiro exemplo. Ela é 3 carbonos. E no carbono do meio exato, tem um dupla O. Vanilla, por que você não colocou onde que está, em qual carbono que está? Pensa comigo. Se eu pôr no carbono 1, da esquerda, ele estaria na extremidade. Estaria na extremidade, não é acetona. É um aldeído. Se eu ponho nesse carbono da outra ponta, no terceiro, também estaria em ponta. Então, não era acetona, seria um aldeído. Então, quando você fala propanona, a pessoa vai entender que é óbvio que o dupla O está no carbono 2. Se está no carbono 1 ou no carbono 3, está na ponta, então na ponta não é acetona, é aldeído. A butanona também tem um raciocínio mais ou menos como esse. Você sabe que para ser cetona tem que estar no carbono do meio. Não pode estar nem nesse primeiro, nem nesse último aqui. Então teria que estar um desses dois. Só que quando eu te falo, começa a contar do lado mais perto da ponta. Se ele estiver aqui, você vai começar pela direita. Então vai ser 1, 2. Se ele estiver esticar, você ia começar pela esquerda. Então ia estar no 1, 2. Então, em qualquer caso, ele estaria no 2. Falar 2 butanona, falando que a carbonila está no carbono 2, é redundante. Então, não se coloca, tá? E, por último, aqui na terceira, nem comentei com vocês, mas acho que vocês já devem ter visto o padrão aí, né? Todas as cetonas terminam com ona. Então, o nome aqui, o comecinho do nome, é igualzinho a hidrocarboneto. Prop, porque são 3. An, porque são ligações simples. Ona, porque é cetona. Butanona, 4 carbonos, é but. Ligação simples, an. Cetona termina em ona, butanona. No caso aqui desse último exemplo, tenho 5. Vanilla, igual você tá falando aí, dos nomes dos hidrocarbonetos, tipo, você vai ter algum que vai mudar a diferença do prop, but, Não, essas coisas? aquela ordem vocês podem até decorar na cabeça de vocês, mete, a gente não muda, tá? É porque toda hora você tá falando que é a mesma coisa aí, então. Como Aí assim, só- mesma coisa, Alice? O negócio lá Entendi. desses nomes aí você tá falando que é a mesma coisa. É porque aí eu pensei que ia ter uma diferença no Não, decorrer das coisas. é a mesma coisa, no sentido que eu falo, o começo da palavra, sabe? Então, sempre Sei. que for 3 carbonos é prop, sempre que for 4 é but, só o final que muda. Eu dou exercício para vocês, eu peço para vocês darem o nome. Mas se eu te der o nome, você também tem que ser capaz de fazer a estrutura. Por quê? Porque primeiro, o começo da palavra vai ser igual sempre. Então, você olhou lá, por exemplo, eu dei para vocês desenharem para mim a butanona. Você vai olhar o seguinte, but, 4. Então, vai por 4 carbonos. Só uma ligação simples. Então, você vai ligar esses 4 carbonos com ligação simples. Você vai ver o final. Aí, o ona, ixi, então tem uma dupla O. É só isso que vai mudar. O finalzinho. Pentanona é esse caso. Ó, pente de 5, o ano de ligação simples. Aí eu bati o olho, vi uma dupla O, e essa dupla O na ponta, cetona, vou pôr que termina com ona. Então, pentanona. Só que dos 5 carbonos, se eu falo só pentanona, você assim, beleza, esse ona, essa cetona tá 5 carbonos. Eu já sei que não tá nem no primeiro nem no quinto. Então, tem que estar num desses 3 aqui do meio. Então, eu tenho que identificar onde que tá. Então, é onde a gente fala, tá no carbono 2. Então, 2 pentanona. E se eu quisesse desenhar ele de cá, ia dar a mesma coisa? Ia. Porque também se ia começar pela esquerda. 1, 2. 2 pentanona. Tá? Certo aí? Certo, pode prosseguir. Eu coloquei isso aqui porque eu acho isso aqui muito importante vocês olharem. Quando eu falo no álcool, eu falo hidroxila. Aí você bate o olho e pensa, beleza, hidroxila ou OH. Quando eu falo carbonila, você vai reparar se ele está no final ou no meio da cadeia. Então, a carbonila mesmo é isso aqui, ó, C dupla O. Se tiver no meio da cadeia, cetona. Se tiver no final, aldeído.
Eu estou pondo muito essa estrutura R, gente, mas vocês entendam esse R como radical. O que isso quer dizer? Que é como se fosse uma fórmula genérica, dizendo que desse lado, desse R aqui, eu posso ter 2 carbono, posso ter 1, posso ter 5, posso ter 10. O radical é só para te dizer que tem coisa de carbono da esquerda e tem coisas de carbono da direita. Nesse caso, é o aldeído não, ó. Ele só tem coisas de carbono da esquerda. Da direita eu tenho H. E é obrigatório. O ácido carboxílico foi o último. Diferença. Você fala assim, Vanilla, tem carbonila, porque é C dupla O. Como é um C dupla O com uma hidroxila, pensa, ó, carbonila com uma hidroxila. Juntando os nomes, vira carboxila. Vocês pegaram aí a diferença na sonoridade. Carbonila, hidroxila, e quando eu junto uma carbonila com uma hidroxila, tem um carboxila. Então, toda vez que aparecer uma carboxila, eu tenho um ácido carboxílico. Para dar nome, de boa, fácil também, ó. Começa com ácido, porque ele é um ácido mesmo, e você vai pôr o nome na mesma basezinha, igual eu estava falando com o Alisson, que é a base do hidrocarboneto, e vai terminar com oico. Eu esqueci de pôr o ácido, tá errado, tá? Pela nomenclatura oficial, tá errado sim. Então, olha esse exemplo primeiro. Eu tenho um carbono. Então, você já sabe, opa, um carbono é net. Ligação simples, metano. Como tem aí a carboxila, C dupla O, OH, então vai ser ácido metanoico. O segundo exemplo, 2 carbonos. Então, ácido, et de 2 carbonos, metan, e como é uma carboxila, termina com oico, ácido etanoico. Aí eu pus um exemplo aqui, ó, quando eu tenho a carboxila dos dois lados. Só que se vocês repararem aqui, tá com um probleminha no exemplo. Também não quis tirar, para vocês baterem o olho. O que acontece muito em prova externa, avaliação externa? O famoso pega. Se você não prestar atenção, você vai achar que tem uma carboxila de cá e uma carboxila de lá. E o que foi o caso desse exemplo aqui? Quem fez, colocou o nome como se fosse 2 carboxilas. Só que aqui, gente, repara muito bem, só tem carboxila de um lado. Então, aqui está errado, deveria ter uma dupla O, tá? Então, considerando que tem uma dupla O do lado esquerdo, eu vou ter uma carboxila do lado direito, uma carboxila do lado esquerdo. Então, etano, de 2, oico. Significa que eu tenho 2 carboxilas. Então, o mesmo caso para esses aqui que tem ramificação, tá? E, por último, vou falar do éter e do éster, que é o que vai estar na listinha de vocês essa semana. Só para não ser nenhuma novidade, quando chegar. Tem que beber uma água, né? Porque a garganta ficou seca. O éter é quando aparecer toda vez, tá? Que aparecer um O no meio da sua cadeia principal. O que você falaria lá atrás para mim, que é uma cadeia heterogênea, que é um heteroátomo no meio da cadeia. E de fato é. Se tiver um oxigênio no meio da cadeia, ele é um éter. O que você vai fazer para dar nome? Você vai quebrar a sua molécula na sua cabeça em 2 partes, a da esquerda e a da direita. Olha aqui, do lado esquerdo eu tenho 1 carbono, do lado direito 1 carbono. Sabe que um carbono é MET. Então eu tenho MET de um lado e MET de outro. Você vai fazer a ligação da seguinte maneira. Coloca MET, coloca o OX. Esse OX é do éter, tá? Então, metox. E do outro lado também tem um MET. Então, metox, me, e termina com ano, tá? Porque vocês vão reparar que a segunda parte do nome vai terminar com ano, como se fosse um hidrocarboneto mesmo. Só tem uma regrinha. Você não é obrigatório que você comece da esquerda para a direita. Então, como é que você vai saber do que lado que você começa? Você vai olhar o lado que tem um radical, um pedaço de cadeia menor. Então, olha esse segundo exemplo. Do lado esquerdo eu tenho 2 carbonos. E do lado direito eu tenho 1 carbono. Então, eu começo pelo lado da esquerda ou pelo lado da direita? Pelo lado da direita. Porque ele só tem 1 carbono da direita. Então, se você quebrar a molécula na sua cabeça, você vai ver que tem o MET e tem o ET. Começa pelo MET, tá? MET mais OX mais o ET. Metox etano.
Mesmo caso de baixo. Eu tenho um lado com 2 carbonos, um lado com 3. Então, você vai pegar esse lado que está com 2 carbonos, né? E vai começar por ele, porque ele é menor. Então, é como você falar para mim, você quebrou essa molécula na sua cabecinha, e de um lado tem só 2, do lado tem só 3. Então, qual lado que é menor? O que só tem 2. Então, você começa pelo lado menor. A gente fala que é o menor radical. Então, o ET, o carbono, o lado da direita, tem só 2 carbonos. Então, é ET. Tem O, OX. E aqui de cá tem 3 carbonos, que é o prop. Então, é tox, propano. E, por último, o éster. O éster, onde vai começando a confundir a cabecinha de vocês. Ele tem a dupla O, que você vai pensar, nossa, é a carbonila. Só que depois desse dupla O, vem um O também, tá? Então, o éster, o grupo funcional dele é esse pedacinho aqui, ó. Lembrando que esses R's são os carbonos, que independe tanto de carbono que vem. Tá? Vanilla, Ah, a Thalita me mandou mensagem no WhatsApp falando que não tá entendendo e pediu para mim pedir para você explicar para ela. alguma função específica ela não entendeu? Ela quer te bater? Não, ela não entendeu a parte do Ox aí. Do óbvio, tá. Thalita, precisa bater nele não, Thalita. Agora ela tá brava com você. Vingança. Ô, meninos, Thalita e todo mundo aí, você vai saber que se eu tenho um O no meio da minha cadeia, então o nome dele também não vem no final do nome, da nomenclatura, vem no meio também. Então o O vai ser o OX. Se você, vamos pegar aqui esse segundo exemplo. Eu tenho um pedacinho da direita de 1 carbono e tem um pedacinho da esquerda de 2 carbonos. Estou usando o O para separar entre 2 partes. Eu vou pegar a menor parte, que no caso desse exemplo é o da direita, que só tem 1 carbono, e começo meu nome por ele. Essa menor parte tem 1 carbono. Então, um prefixo vocês sabem que é met. Então, met. O oxigênio vai ter o nome de ox. Então, met com ox, metox. A segunda parte, que é a maior, é 2 carbonos, que vocês sabem que o prefixo é et. Então, ficou metox, et. E termina com ano. Então, metox, etano. O de baixo também, ó. Tem um lado com 3 carbonos e um lado com 2. Vou começar pelo menor, lado com 2. Esse lado com 2, vocês sabem que o prefixo de 2 é et. Então, et, desse lado aqui. Oxigênio, ox, então etox. Esse lado aqui tem 3, que é prop, vocês já sabem. Então, etox, prop. Termina com ano. Então, etox, propano. Depois, o éster só tem um detalhe, gente. Isso aqui danado de aparecer em questão de Enem. O éster, tem um processo chamado esterificação, que é você sintetizar um éster. Para que é usada a esterificação? O éster, ele é usado para dar aroma e sabor artificial, né? Então, o aroma, por exemplo, que eu coloquei para vocês de maçã, de laranja, de abacaxi, se você for pensar que toda balinha que você comprou aí, já chupou, com sabor de maçã, de abacaxi, você não acha que mesmo que eles foram lá, pegaram um abacaxi e tiraram o aroma dele? Não é, porque é um processo muito caro. Então, eles preferem usar substituintes, sínteses, ou seja, compostos químicos que parecem o gosto. Tanto é que muitas vezes a gente compra uma balinha de abacaxi, ela não tem gosto de abacaxi, ela parece muito com gosto de abacaxi. Mas se for buscar na sua memória a questão do gosto, não é idêntico. Então, eles usam coisas químicas, substâncias químicas que têm um gosto aproximado, um cheiro aproximado. Essas coisas, tanto cheiros quanto sabores, né, que a gente chama de flavorizantes, eles são artificiais. E, geralmente, eles são ésteres. Tá? Então, o processo de esterificação é muito comum e aparece muito em questões de avaliações externas. Como é que você vai dar nome para o éster? Primeiro, bater o olho na estrutura, ele tem um dupla O.
e em seguida tem outro O, já é um éster. Para dar nome para ele, você vai fazer o seguinte: pega o pedaço da esquerda, ó, pega essa primeira estrutura, ó. C tá aqui, dupla O, ó. O lado da esquerda tem só um carbono. O lado da direita, depois do O, tem 2 carbonos. Aliás, perdão, meninos. Tô olhando o negócio falando outra coisa. Olha esse O aqui. Do lado esquerdo dele, eu tenho esse carbono que é o ligado com dupla O. E tem mais um aqui. Então, são 2. Do lado direito, eu também tenho 2. Então, o que vai acontecer? O 2, vocês lembram que é et. Então, o nome do éster vai ser assim. Etano. Etano igual hidrocarboneto, quando tem 2 carbonos. Etano. Põe um ato. Então, etanoato de... O outro lado também tem 2. Então, é et. Et termina com ila. Etanoato de etila. Olha o de baixo, para a gente abrir na mente um pouquinho. Eu tenho um O aqui. Do lado esquerdo do O, tem 2 carbonos. Do lado direito do O, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Do lado que eu tenho 2, você sabe que é et. E do lado que eu tenho 8, você sabe que é oct. Então, do lado que vai começar pelo lado esquerdo, né? Que é do et. Etano termina com ato. Etanoato. É como se eu falasse que essa parte da esquerda chama etanoato. D, sempre tem o D, e o lado da direita tem 8, então oct, termina com ila. Então, ó, prefixo, mais ato, mais D, mais nome do radical carbônico da direita, mais ila. Então, etanoato de octila. Aqui também, ó, contando esse O, lado esquerdo, 1, 2, 3, 4. Lado direito, 1, 2. Então, do lado esquerdo, but. Põe o ato, tá? But, põe o ato. Então, butanoato de, olha o outro lado, 2, et, etila. Esse de baixo aqui para mim tá tampando, lado compartilhamento, mas olha, tem 2 carbonos do lado esquerdo, então et, etanoato, de. E aqui tem uma ramificação, então você põe, que não tá dando para eu ver aqui, mas acho que é um metil. Então, 2 metil e conta. 1, 2, 3, 4. Butila, tá? Esse éter e éster vai ficar um pouquinho mais confuso, porque não vai dar muito tempo para a gente trabalhar mais com ênfase. Mas, não se preocupem. O éter e o éster, com certeza eu vou retomar. Claro, o resto eu também vou. Mas esse eu só tô passando essa última semana agora de junho, só para vocês já terem um ar da graça, tá? Só para já lendo de pouquinho. Pessoas, nosso tempo está apertado, até queria falar mais, mas não vai dar. Vocês têm alguma dúvida nesse material aqui? A aula acabou, Vanessa? Menina, me responde o que eu perguntei? Não, não tenho dúvida não, entendi. É que eu tenho que trabalhar. Se tiver dúvida, eu te pergunto na hora da tarefa. Tá bom. Além do Alisson, gente, qualquer coisa, me pergunta agora. Me ajude a te ajudar. Não, né? Tô vendo aí. Pessoas, olha, qualquer coisa no WhatsApp, tá? Vou ficar esperando se vocês tiverem perguntas, já que eu sei que muitas vezes vocês ficam com dúvida de falar. Fora isso, 4 horas, vou encerrar agora a aula, tá? Mas continua no WhatsApp, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Certo? Certo, linda. Então é isso, crianças. Muito obrigada. Se quiserem ver meu rostinho, é só me ligar. Muito de nada. Então, tchauzinho. Porque tudo que chegava no